Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um PCDcast. PCDcast, onde a gente vai conversar com vocês sobre indeferimento do IPVA. Sim, indeferimento do recadastramento. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso onde o Estado não está cumprindo com o que ele prometeu, que é cobrar em até 30 dias sem multa e juros. Fica ligado nisso, a gente vai conversar também sobre a novidade, né, que a gente conversou com vocês na semana passada, do HB20, através do Will. O Will vai estar compartilhando com a gente. Também o Dr. Faria, a gente vai falar sobre um caso específico, né, de situação de pessoas que estão preocupadas com a venda do veículo antes do prazo. E vamos também tirar dúvidas aqui importantíssimas sobre renovação e sobre restituição de IPVA. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida abundantemente. E para você que está chegando, novo no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós aqui do canal do Michael, nós do grupo Somos Todos PCD, participe! Digite aí, somostodosPCD.com, mais que um logo, o maior grupo de luta pelos direitos das pessoas com deficiência do Brasil. WhatsApp e Telegram, beleza, pessoal? E a gente também tem um link aqui na descrição. Então vamos aos convidados. Fala, doutor Faria e Will Araújo. Vamos começar pelo doutor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Michael. Boa noite, Will. Boa noite aos teus seguidores. Sempre um prazer participar do PCDcast. Maravilha. E aí, Will, como é que estão as coisas? Boa noite, Michael. Boa noite, Dr. Farias. Boa noite a quem está nos assistindo aí. Graças a Deus tá tudo muito bem, uma semana boa. E sempre é um prazer participar com vocês aqui, viu? Muito bem, então. Obrigado pela participação de vocês. A gente vai começar, gente, conversando com um assunto de extrema importância. Eu tenho um compromisso com as pessoas que seguem a gente aqui no canal, né? Você que segue a gente, ou você que não segue, você que eventualmente passa por aqui e assiste um vídeo, fica sabendo de uma novidade ou aprende alguma coisa, né? Alguma coisa ligada ao processo de isenção, ao direito da pessoa com deficiência, eventualmente você pode achar que algo que eu falei não ficou muito claro, né? Uma chamada ou algo que eu falei ou algo que alguém falou e não ficou claro. Então, eu vou aproveitar nesse vídeo, porque como a gente vai falar sobre esse assunto, né, sobre indeferimento do IPVA, a gente precisa falar sobre o vídeo de segunda-feira, né? Na segunda-feira eu compartilhei com vocês um vídeo de extrema importância sobre uma informação extraoficial, sobre uma conversa de WhatsApp em um grupo de fiscais de renda. Compartilhei com vocês, inclusive, um indeferimento que eu recebi, tá? Que começaram não só indeferimento, também tivemos deferimentos. Então os caras estão aí já executando os indeferimentos e os deferimentos. Inclusive vou compartilhar com você algo importante, um vídeo que passou batido na semana passada, né? Eu acabei não comentando isso, um vídeo da Rádio Bandeirantes, e eu vou compartilhar com vocês agora esse trechinho aqui. Foi exatamente há 7 dias atrás e eles estavam se referindo a essa semana. Então vamos lá. O problema é que uma boa parte desse grupo que precisou fazer o novo pedido ainda não sabe se vai ter direito ou não à isenção do IPVA. A gente procurou a Secretaria da Fazenda do Governo de São Paulo e o que eles responderam para a gente é que 182 mil pedidos de isenção já foram processados e o restante vai ser finalizado na semana que vem. E além disso, quem está aí com a cobrança de IPVA suspensa vai poder fazer o licenciamento normalmente. Caso a isenção seja negada, aí vai ter 30 dias para pagar o imposto na sua totalidade. Então, até o fim da semana que vem, a promessa do governo é que quem entrou com um pedido de isenção vai ter uma resposta. Eu mostrei esse trecho aqui de vídeo para mostrar que o próprio governo do estado, ele já respondeu que não só estaria buscando a suspensão do IPVA para quem ainda não estava suspenso, para poder conseguir fazer o licenciamento, como também disse que até essa semana que estamos, eles estariam julgando, né, analisando todos os processos. Outra coisa importante, né, eu comentei na segunda-feira sobre uma informação de um grupo de WhatsApp, né, de fiscais de renda. E naquele momento eu achei que não seria legal eu estar compartilhando, porque eu tinha medo, né, que
através do print, pudesse ser identificada a pessoa que colocou aquela informação. Mas a pessoa que me passou essa informação, que tem um contato dentro da Secretaria da Fazenda com essas pessoas que participam desse grupo, ela falou que a pessoa era de confiança e também, olha só que interessante, já é uma imagem encaminhada e sem os dados, né? Não dá para poder entender de quem é que veio essa informação. Então é seguro sim, a gente está compartilhando e eu vou compartilhar com vocês em tela. E mais uma vez eu vou compartilhar e também vou comentar com vocês o trecho aqui. E vou passar inclusive a palavra para os meus amigos aí, para poder eles me dizerem o que eles acham dessa situação. Tá? Então a gente tem aqui, estou colocando na tela para vocês, essa mensagem que, se você pegar e ver os detalhes dela, traz mais horror do que a gente imaginava, né? Aqui você pode ver que ele fala sobre as possibilidades ali, né? As coisas que iriam acontecer, ele adiantou, né? Suspensões, essa informação aqui é de sexta-feira, tá, pessoal? Passada. Estarão ativas, a gente já teve isso já no domingo, inclusive. Iniciaremos os indeferimentos em lote de aproximadamente 32 mil pedidos dos 62 mil pendentes. E terceiro, faremos uma reunião com vocês na semana que vem para orientar como fazer os julgamentos e os próximos passos. E uma parte que eu não coloquei aqui, que é bem triste, né? É essa outra parte que eu também compartilhei com o Faria e com o Will. Aproveitem bem o final de semana, esse último agora, porque com esse indeferimento de 32 mil pedidos, semana que vem vai chover contribuinte. E aí eu queria um comentário, um minutinho de comentário, começar com o Will. Pode falar, Will, o que você acha dessa situação? Vamos lá. Primeiramente, a gente já imaginava que algo desse tipo pudesse acontecer, né? Infelizmente, assim, a gente fica até sem palavras, né? Para descrever essa situação. Realmente é lamentável, né? Porém, para o público PCD, o que aconteceu também de refutarem, dizerem que era mentira, esse tipo de informação também é lamentável, né? Eu não vou nem comentar sobre esse assunto, vou entrar nesse detalhe, né? E a questão ali que fala que ele ia passar orientações, né, para o pessoal, para que eles soubessem como analisar os casos. Eu tinha até comentado num vídeo de algumas semanas atrás, né, que eu imaginava que eles não tinham ainda um modelo válido para poder analisar os casos, né? E isso aí acaba mostrando para a gente que realmente eles não tinham ali uma orientação ainda para uma forma de seguir ali para poder analisar os casos, né? E agora isso está mostrando para a gente que, infelizmente, eles estavam realmente perdidos, né? Ainda talvez estão, mas agora vai sair aí um modelo pelo qual eles vão realmente analisar os processos e dar uma resposta aí às pessoas com deficiência. Uhum. E você, doutor Faria, o que você acha dessa posição do Estado quanto a inclusive esse indeferimento em lote, 32 mil pedidos? Não, fere o princípio ainda, tem que ser, a decisão tem que ser individualizada, isso não é permitido. Fere princípios da administração pública, direito administrativo, constitucional. Então, e como, baseado em quê? 32 mil pedidos, tem que ser analisado caso a caso. Isso, eu acho muito estranho essa mensagem ser de um fiscal da Fazenda. Viu? Muito, muito, muito difícil acreditar, mas isso, na verdade, é uma aberração jurídica aí que está escrito. Não tem como analisar em massa lote de indeferimento. Cada PCD é único, cada processo é único, cada situação é singular. Não pode ser feito isso a toque de caixa e nem por lote, como está escrito aqui. Me assusta muito essa frase chegar de um fiscal da Fazenda. Não, sem sombra de dúvidas. Bem, lembrando, né, essa mensagem é uma mensagem, um bate-papo entre eles, né? E não sei se você chegou a ver, Faria, um indeferimento que a gente mostrou já na segunda-feira era um indeferimento por causa de deficiência leve. E existem muitos casos aí.
Provavelmente, considerando que a outra moça ali da Rádio Bandeirantes falou de 180 mil processados, a gente tem aí cerca de 30 mil casos onde a pessoa foi avaliada como deficiência leve. E deficiência leve não tem previsão legal para isenção de IPVA nessa regra nova, né? Uma outra coisa que eu queria também comentar, né, sobre o vídeo que foi feito, eu fiz alguns comentários aqui apenas para esclarecimento, tá, gente? Na segunda-feira eu falei que estava para acontecer e começou a acontecer nesse exato momento. Palavras-chave aí desse vídeo, né? Começando a acontecer, resultados. Nesta semana deverão sair todos os resultados com base nessa informação que a gente tem, não só por parte da Rádio Bandeirantes, mas também como essa conversa informal do pessoal aí da Secretaria da Fazenda. E um outro ponto muito importante é fazer o licenciamento do seu veículo, tá? Isso aqui é de extrema importância, porque especialmente para as pessoas que ainda não receberam o resultado de indeferimento e que estão lá com a deficiência leve. Antes mesmo de você brigar por qualquer coisa, é importante que você esteja com o seu licenciamento em dia, tá bom? Então é fundamental que, independente do final de placa que você tenha, que você corra atrás disso, enquanto a gente já vai tendo acesso a esses resultados, tá bom? Muito bem, então, gente, virando o assunto, vamos falar sobre uma coisa muito boa, a gente vai falar sobre o HB20, então muita atenção, semana passada a gente deu uma introdução a respeito do assunto e hoje a gente tem com a palavra Will, que é especialista no assunto em carro PCD. Pode falar, Will, manda ver. Obrigado, Maico, pelo espaço. Essa semana eu tirei um tempinho, fui lá na Hyundai para verificar as informações, né? O que a gente já tem de certeza, quais são as possibilidades aí da configuração desse novo modelo, né? HB20 1.0 Turbo, né? Versão Sense. E tem algumas imagens aí, né? Até para trazer alguma ideia para o pessoal de como pode ser essa versão, tá? E aí, se vocês já estiverem vendo essa imagem, comentar um pouquinho aí a respeito desse carro para vocês. Com essa versão aí do novo HB20 Sense 1.0 Turbo, começando aí por esse detalhe aí, né, da grade frontal no acabamento preto brilhante, que já é um item confirmado aí pela Hyundai. Então, essa frente aí já dá para vocês terem uma base de como pode ser que seja essa versão. A motorização é um motor turbo de 120 cavalos, tanto no etanol quanto na gasolina, e que tem 17,5 kg de torque a 1.500 RPM, ou seja, um carro que tem uma resposta rápida aí, tanto nas acelerações, retomadas, né? Então, um carro e também, inclusive, muito econômico, né? Esse motor turbo de 3 cilindros. Então, um carro que vai trazer um custo-benefício legal aí para o público PCD, né? Vai ser uma possibilidade de comprar com isenção tanto de IPI quanto de ICMS. Além dessa grade frontal aí, nesse acabamento preto brilhante, né? A gente pode notar aí que a Hyundai já confirmou que ele vai ter rodas de liga leve diamantada aro 16. Então, pela informação da Hyundai, exatamente esse desenho que vocês estão vendo aí na imagem. Assim também como os retrovisores elétricos na cor do veículo e as maçanetas também na cor do veículo. Então, pelo vídeo aí, dá para a gente notar que é um modelo Comfort, né? Que estava na concessionária. Então, pela ideia, né? Pelo que eu entendi aí da configuração, das possibilidades, é bem provável que essa versão Sense seja ali muito próximo da versão Comfort. Tá? Hoje um Comfort, uma versão ali, câmbio automático, está na faixa de 105 mil aproximadamente, um pouquinho menos. Então, se a gente imaginar ali um Comfort, lembra aquela época, Michael, que o pessoal tirava alguns opcionais de uma versão e transformava ali numa versão PCD? Sim, então, o tal do carro pelado, né? Exatamente. Então é bem provável que a Hyundai esteja fazendo isso, né? E na minha opinião, inclusive, né, fiz um vídeo a respeito desse carro, vou trazer para vocês aí amanhã, quem quiser acompanhar no nosso canal, @carrospcd0km, o pessoal pode seguir lá, concessionária digital, vai conseguir acompanhar esse vídeo que vai estar ao ar amanhã. Então, se baseando aí por esse entendimento aí de quais opcionais que pode ser que tenha esse carro, né? Então, a gente imagina ali que a multimídia, por exemplo, vai ser um item
de acessório, né, um item opcional, assim como outros detalhes, por exemplo, como os vidros elétricos traseiros, né, e alguns outros detalhes, né, o banco provavelmente vai ser de tecido, assim como o acabamento desse modelo que vocês viram no vídeo. E no vídeo eu trago mais informações, né, eu trago ali os opcionais que já estão confirmados pela Hyundai e algumas possibilidades que pode ser que tenha nessa versão. Então, se você, de repente, estiver interessado, né, nesse modelo, acompanha lá no nosso canal amanhã esse vídeo completo, com mais detalhes. Eu acredito que vai dar para você ter uma boa noção de como pode ser a configuração dessa versão Sense. E aí, falando a respeito dos valores, né, esse carro ele vai sair de 98.390 e com isenção de IPI e ICMS. Perdão, pessoal. E com isenção de IPI e ICMS, 84.805. Então, trazendo aí um bom custo-benefício, né, para o público PCD, diante das opções que a gente tem no mercado hoje. Perfeito, perfeito. Pois é, pessoal, temos aí como opção o HB20, fica ligado aí no vídeo do Will, que ele vai trazer mais detalhes pra gente, tá bom? E acesse o site da concessionária digital para que você possa ter acesso aos valores atualizados de todos os modelos de carro PCD. Gente, vou virar o assunto aqui. Olha só que interessante, né? A Luciana, e eu sei que tem um monte de gente, a gente estava falando sobre licenciamento agora, né? Que houve a suspensão da cobrança do IPVA, mas já eu vou falar com você de uma situação bem interessante, que houve a suspensão, na sequência o indeferimento e na sequência a cobrança, né? A gente vai falar sobre esse caso já. Só que é o seguinte, teve pessoas que não quiseram esperar suspensão nenhuma, o tempo estava aparecendo e fizeram ali o licenciamento. E com isso também colocaram ali o IPVA para ser zerado. Pagaram o IPVA para poder fazer o licenciamento. E aí, como é que fica essa situação? Vou colocar aqui na tela para vocês o caso da Luciana. A Luciana falou o seguinte, olá, boa noite. No caso, eu paguei e licenciei o carro, apesar de ter isenção, porque constava a dívida. Como faço para pedir o ressarcimento do valor? Será que me dá o direito de ter o valor de volta? E aí ela deixou essa pergunta aqui sobre essa questão do IPVA. Gente, deixa eu fazer esse esclarecimento para vocês. Gente, infelizmente, diferente dos anos anteriores, onde o governo ele prometeu uma suspensão e as pessoas que tinham pago, elas foram restituídas enquanto não saía o resultado, por exemplo, IPVA 2022, a época, né? Agora, em 2023, não aconteceu essa situação, tá? Então, as pessoas hoje, pelo menos nesse momento, se você, para licenciar o seu carro, você precisou pagar o IPVA, fez o recadastramento, já está tudo bonitinho, já passou pelo IMESC, não tem outro caminho a não ser aguardar o resultado que está à porta. Uma vez que saia o deferimento do seu caso, aí sim, você vai poder pedir a restituição do IPVA. Provavelmente, a Secretaria da Fazenda ela deverá fazer uma restituição automática ou deixar o valor disponibilizado, por exemplo, como aconteceu no ano passado no Banco do Brasil, ou em depósito em sua conta. Obviamente que teria que ser informado isso através de pedido, etc. Mas eles devem orientar as pessoas assim que saírem os resultados. Os caras estão totalmente atrapalhados, tem várias situações aqui que a gente vem já comentando em outros vídeos e também nesse vídeo aqui. É claro que não vai ser de uma maneira ordeira isso, mas sim, uma vez deferido o seu pedido, você vai ter acesso à restituição de IPVA, tá bom? Muito bem, então, vou virar aqui o assunto com os meus amigos. Deixa eu conversar aqui com o Dr. Faria. Dr. Faria, olha a minha tosse aqui também. Olha só esse caso aqui que interessante, né? Esse caso aqui, eu devia ter deixado o nome dele, eu conversei com ele pelo WhatsApp, hoje eu dei o print aqui na tela dele. E eu lembrei de alguma coisa que você tinha comentado na semana passada, doutor, sobre casos diferentes da emissão de nota no dia 19 de outubro. Então a gente tem aqui essa pergunta, doutor. Boa tarde, Michael, tudo bem? O meu Jeep, a nota fiscal, o Renegade, provavelmente, é do dia 28 de outubro de 2020. Eu consigo vender antes, considerando, né, isenção de IPI e ICMS. E aí, Faria, é possível conseguir vender antes dos 4 anos um caso como esse? Baseado nesse trecho, uma decisão judicial,
Dá para a gente concluir que o entendimento, pelo menos desse juiz, não importa a data da nota fiscal, o importa é a data da compra. Então, se você pagou o boleto, você fez o faturamento antes da mudança legislativa, antes da mudança da lei, da edição do decreto, você está plenamente dentro da regra. Por quê? Eu vou ler aqui a decisão para o pessoal entender. Ó. Isso aqui é um trecho de uma sentença que o juiz fala: nesse passo, a regra vigente ao tempo da aquisição do bem previa que tal prazo seria apenas de 2 anos. Ou seja, quem adquiria automóvel naquela data, tal como a parte autora, tinha a expectativa de que em 2 anos poderia ser feita a venda do automóvel sem a necessidade do pagamento do tributo, cuja isenção se aplicou no ato da compra. Há nesse ponto abalizado entendimento jurisprudencial no sentido de que a mudança da norma não pode alcançar quem comprou o veículo em data anterior, sob pena de violação do direito adquirido na medida em que, a princípio, quem adquiriu a coisa em data anterior contava com a possibilidade de sua alienação tão logo transcorressem os 2 anos. O que ele quer dizer aqui, Michael? É a data da compra. Quando você compra, é quando você paga o boleto. Então, não importa que a nota fiscal demorou e veio depois do dia 19 de outubro de 2020. Então, nesse caso do teu seguidor, ele comprou dia 28/10. Muito provavelmente, ele pagou esse boleto antes do dia 19. Para a nota poder chegar, a nota saiu dia 28/10, então, muito provavelmente, ele deve ter pago, né, deve ter pagado o boleto, né, aquela fatura que quando você compra um carro PCD, quem compra carro PCD sabe que vem um boleto para pagar. Então, essa pessoa, e os pedidos com certeza são, né, ainda é anterior ao boleto, 1 mês, 2 meses, até 6 meses tinha o caso, né? Então, baseado nessa decisão, eu entendo que é possível sim entrar com ação para poder pedir autorização. Eu não sei qual vai ser o entendimento do judiciário, mas essa pessoa aí que comprou do dia 28, era interessante entrar em contato com você para saber exatamente quando ela fez o pedido, quando pagou o boleto, que ela pode sim ser beneficiada. Não, beleza, então, não vou até dar uma resposta, porque eu falei para ele, infelizmente, não. Com base na tese primária, né, da data de emissão da nota fiscal no dia 19 de outubro. Então, provavelmente é isso que aconteceu com ele, doutor, porque não existe isso de... a nota fiscal sempre vem antes, e o boleto ele vem depois, né? Costuma ser assim, né? Não, a nota fiscal vem depois. Né? Posso fazer uma observação referente ao assunto, pessoal? Pode falar. Trabalhei internamente na concessionária, né, como consultor, então isso é diferente de acordo com cada marca, tá? Tem montadoras que trabalham com pagamento antecipado, e tem montadoras que trabalham com o pagamento pós-faturamento, tá? Isso também depende da concessionária onde foi comprado o veículo. Por quê? É como se a concessionária ela tivesse um crédito com a montadora. Então, você imagine que ela vai faturando os carros ali, atingiu um limite ali de valor, ela, enquanto não pagar esses boletos, ela não pode faturar mais. É isso quando os boletos são pós-emissão de nota fiscal, tá? Então, vai depender muito realmente da situação que ele comprou, né? Pode ser que realmente ele tenha pago, feito o depósito para a concessionária antes de emitir a nota fiscal, né? E aguardado o carro chegar ali. Porém, tem um detalhe muito importante, tá? Nessa situação. Às vezes, esse pagamento foi feito para a concessionária e não para a montadora, que pode acontecer também, tá? Então, assim, só minha visão referente a esse detalhe, né? Eu também não sabia dessa possibilidade que o Dr. Farias comentou, mas são diversas possibilidades aí nesse tipo de situação referente a pagamento e emissão de nota fiscal. Não, isso é muito importante, Will, porque isso aconteceu comigo, entendeu? Faria, com o meu Jeep, quando eu comprei o Jeep na época, primeiro veio a nota fiscal, que já tinha uma data já de passado alguns dias, né? Que não era a nota que eu ia usar para poder fazer o primeiro emplacamento, mas é aquela data lá, né? E o boleto veio depois. Não, sim, tem que ser caso a caso, analisado. Porém, uma coisa a gente tem certeza, né? Que o pedido foi feito antes do dia 19 de outubro, com certeza.
Então, não, vale a pena tentar. O não, né? Minha mãe sempre fala, não você já tem. Então, entrar com a ação e ver qual vai ser o posicionamento do judiciário. Então, as pessoas que estão nessa situação e precisam, né? Claro, precisam vender, é interessante até para a gente saber qual vai ser o posicionamento do judiciário nesses casos específicos. Uhum. Então, atenção você que está nessa situação. Bem, a gente sempre fala para você aqui, né? A gente tem agora uma situação nova. Puxa, tem muita gente que teve o faturamento da nota fiscal antes, né? Dependendo do tipo de modalidade ali, de como trabalha, né, o fabricante ou a concessionária, como o Will falou, dependendo da situação, pode ser que quando você pagou o boleto ali, você teria acesso a esse direito. De uma maneira geral, eu falo para você o que já está resolvido já, né? Já está pacificado. Se você comprou o seu veículo até o dia 19 de outubro de 2020 e você é do estado de São Paulo e comprou com isenção de IPI e ICMS, você pode sim vender, né? Saiba que você tem como buscar essa possibilidade de você vender o veículo com 2 anos completados e um novo pedido com 3 anos, para poder coincidir com o IPI. Se for o caso de novo pedido, a maioria das pessoas procuram a gente para poder a gente estar indicando especialistas no assunto e procuram a gente porque querem vender o carro, né? Então, para que você tenha maiores orientações a respeito, entre em contato conosco no DDD, né, nesse WhatsApp aqui, o 13981588602. 13981588602 para orientações. Beleza, pessoal? Muito bem, então, vamos virar o assunto? Gente, olha só também o que a gente tem aqui sobre a renovação das isenções. Eu tenho uma pergunta aqui que foi colocada no nosso canal do Germano, né, Araújo. Ele perguntou o seguinte: quem já tem CNH especial e no momento da renovação dos laudos corre o risco de ser indeferido? Essa aqui é a pergunta do Germano, né? Poxa vida, peraí, já tem a CNH especial, CNH especial ela está em dia, existe a possibilidade de ser indeferido, né, na renovação do laudo? Bem, em primeiro lugar, deixa eu explicar uma coisa para você. O laudo, a gente fala, eu sei que existe uma linguagem comum, né, dentro do segmento, como por exemplo renovação de isenção, renovação de laudo, mas na verdade não existe renovação de laudo, não existe renovação de isenção. O que existe é um novo processo, que existe uma nova perícia e, portanto, uma vez feita essa perícia, a emissão de um novo laudo médico. Pasme, né? Ainda temos essa situação a nível de isenção de IPI e também a nível de isenção de ICMS, onde, por exemplo, no estado de São Paulo, o prazo de validade do laudo são de apenas 2 anos. Então, por isso que as pessoas elas precisam, quando vão buscar uma renovação, né, do processo, se o laudo teve uma emissão com mais de 2 anos, ela é obrigada a passar de novo pela perícia médica. E a pergunta do Germano é se é possível que seja indeferido. Bem, não se indefere em perícia médica. Você vai ser avaliado pelo perito, né? São 1 ou 2 peritos que vão avaliar a sua situação e se eles acharem que a sua deficiência ela deixou de existir, né? Porque, entenda, às vezes que é estranho, né? O Dr. Faria fala muito sobre a pessoa ser curada em algumas perícias, né, Faria? A gente tem essa situação onde, de repente, o perito ele não concorde que você esteja balizado naquele laudo para isenção de IPI e diga que você não pode emitir o laudo para você. Só que é o seguinte, normalmente não vai acontecer de me dá sua habilitação aqui. Eu vou pegar e vou bloquear a sua habilitação ou vou tirar a restrição da sua habilitação. As pessoas que estão buscando a renovação, que estão com a habilitação CNH especial em dia, elas buscam simplesmente a renovação do laudo. É muito raro que isso aconteça, tá, gente? Se você tem a CNH ali especial válida, com o laudo anterior, e normalmente se você for na mesma clínica que te atendeu outrora, provavelmente você vai ter um laudo, entre aspas, renovado, tá bom? O que é muito importante é eu dizer para vocês o seguinte: nos casos de renovação, para você buscar as isenções, no caso dos não condutores, o laudo médico ele é o coração do processo de isenção, tá? É o coração do processo de isenção. Ele é fundamental e ele tem que estar válido. Já no caso do condutor são 2 documentos: a CNH especial válida mais o laudo médico. A gente fala que é o sistema cardiorrespiratório dos condutores,
pulmão e coração. São os dois, o laudo médico e a CNH especial. Por isso que é importante que você, quando a sua CNH está para vencer, que você já procure resolver essa situação se você está buscando a renovação. Procure sempre um escritório de isenção de sua confiança, quem já cuidou do seu caso, para poder renovar a sua CNH e também para poder buscar essa nova emissão, essa perícia, nova perícia médica para emissão desse laudo, tá bom? Se você não tiver nenhum escritório de isenção, né, que você conheça, não tem problema, você pode procurar a gente aqui, né, os escritórios parceiros de isenção da Despinet. A gente tem um link aqui na descrição e você pode também chamar a gente pelo WhatsApp, esse número aqui, o 13981588602, dizendo, ó, preciso renovar minha CNH, preciso fazer uma remissão de laudo, eu preciso buscar as isenções. Michael, por favor, me indique um escritório parceiro seu. A gente tem escritórios em todas as regiões do Brasil. Não perca tempo, entre em contato agora conosco, tá bom? Muito bem, então, gente, vamos virar o assunto aqui e é o seguinte... Pode falar, doutor. Posso comentar sobre isso um pouquinho? Claro, por favor. Não, porque tem duas situações aí, né? É que a pergunta dele ficou um pouco duvidosa. Fala, quem já tem CNH especial e no momento da renovação dos laudos corre o risco de ser indeferido? Em relação, se ele estiver falando do IPVA, corre sim, né? Ele está com a CNH especial válida e ele teve que fazer o laudo do IMESC para poder ter a isenção do IPVA. E o médico pode entender que ele não tem direito à isenção do IPVA. Ótima observação, Faria, ótima observação. Porque eu só usei o exemplo do perito do Detran. E pode também, ele pode estar falando isso. Quem já tem CNH especial vai renovar a sua habilitação. O perito pode entender que ele não é deficiente e tirar a observação, né? A condição de PCD? Pode também. Só que nesse caso ele tem o direito, é importante que ele leve todos os laudos, leve todo o seu histórico. E se acabar o médico retirando a categoria PCD, ele pode recorrer para uma junta médica que será avaliada aquela decisão do médico. Diferentemente do IPVA, que não cabe recurso. Então, pode acontecer em duas situações. Não, perfeito, doutor. Muito bem, então, pessoal. Gente, vamos virar o assunto aqui. A gente tem uma situação comum, né? A gente está falando aqui sobre venda de veículo antes dos 4 anos, estamos falando sobre venda de carro PCD, seminovo. As pessoas com deficiência, elas, quando chega a hora, elas vão providenciar a venda do carro, tem que anunciar, tem toda aquela situação de oferta, em sites, de anúncio, grupos de WhatsApp, que a gente tem os nossos grupos também para as pessoas estarem compartilhando. E, mais recentemente, a gente também tem dito para as pessoas, olha, compartilhe através das informações do seu carro no site da concessionária digital. E assim, uma coisa que é fundamental são dicas de como você pode vender o seu carro o mais rápido possível, né? Informações que são valiosas para que você tenha um processo de venda, né, do seu carro de uma maneira mais rápida, mais objetiva. É tudo que as pessoas querem, né? Poder vender o mais rápido possível e o melhor custo-benefício, né? Conseguir o melhor valor possível para o seu carro. E justamente por isso que o Will ele vai trazer para a gente, né, Will? Trazer para a gente o que a pessoa tem que se preocupar na hora que ela está pensando em vender o seu carro usado. Com certeza, Michael. Realmente são algumas situações, né, de quando a pessoa decide fazer a venda do seu veículo, né? Geralmente está trocando ali por um novo, ou de repente vai se desfazer porque tem mais de um veículo na família ou por alguma necessidade, enfim. Aí cabe algumas dicas, né, para a pessoa analisar de acordo com a situação dela, né? Porque cada situação é uma e então são necessidades diferentes. Mas vamos analisar aí pelo lado de anúncios, né? O que a pessoa pode fazer inicialmente que vai ajudar ela a transmitir ali mais informações sobre o veículo para quem possa estar interessado e facilitar assim essa comunicação, né? E de repente ter mais possibilidades ali na venda, né? Ter mais chances de vender com mais facilidade. Então, primeiramente, de um anúncio são as fotos, né? Então, as fotos, é bom você destacar bem o veículo, né? E em todos os ângulos dele. Algumas fotos do interior são importantes para que você consiga demonstrar ali para quem está interessado no seu veículo
como está o estado do seu carro. Quanto mais você detalhar e como está o estado do seu veículo, mais fácil fica ali para o interessado entrar em contato com você e poder entrar em negociação ali, tá? Então, essa é a primeira dica. Até pegar aqui no próprio site aqui da Concessionária Digital, vou mostrar para vocês. Aqui vocês podem notar aqui alguns... Vou pegar um exemplo aqui de algum anúncio que está aqui no site. Vou entrar aqui na parte de anúncios. Perdão. Então, por exemplo, aqui a gente pode notar algumas situações, né? Por exemplo, esse anúncio aqui não tem o modelo do carro. Então, para quem está analisando, para quem está procurando, não só aqui no site da Concessionária Digital, mas em qualquer portal de anúncios, a pessoa talvez vai pular esse anúncio e vai partir para um próximo porque não está bem detalhado o modelo do veículo. Então, além das fotos ali, que é o primeiro passo que você vai tirar para poder anunciar nos portais, então você deve fazer um anúncio bem detalhado para que você possa facilitar essa comunicação de quem tem interesse, né? Então, por exemplo, aqui você bate o olho aqui nesse Renegade aqui 2021. Então, aqui já tem as informações, você já sabe o modelo, o ano do carro, o valor que ele está pedindo. Então, fica mais fácil de você acessar esse anúncio e poder analisar ali as informações e ver se esse carro te interessa. Não vou entrar aqui nos anúncios em si, porém, um detalhe importante aí para a sua segurança, né? A placa do veículo. A placa do veículo você deve sempre ocultar, porque é uma informação aí do seu carro e hoje a gente sabe que existem muitos tipos de golpes, então evita passar essa informação para mesmo para quem você está negociando, porque não é uma informação necessária até que você realmente entre no momento de negociação de fechamento, né? Que aí sim a pessoa vai averiguar os documentos, verificar como está a sua documentação do carro. Então, até esse momento não é necessário que ela saiba a placa do seu carro. Um outro detalhe importante, né? Você detalhar ali bem caso o seu carro tenha alguma avaria, né? Detalhe ali, porque vai facilitar para a pessoa que vai entrar em contato com você. De repente você está abaixando mais o preço do veículo porque tem algum detalhe no carro. E quanto mais você colocar ali, vai chegar para você quem realmente está interessado no seu veículo. E o que acontece muito, às vezes você anuncia em vários portais, várias pessoas entram em contato e nenhuma delas acaba levando a negociação adiante, porque ela vem só te pergunta um detalhezinho, aí você passa para um, passa para outro, e no final você não tem uma efetividade ali na venda por conta disso, porque as informações não estavam bem detalhadas nesse anúncio, que é fundamental. Aí, quem sabe, na próxima semana, para a gente não esticar muito aqui, eu possa trazer algumas dicas de negociação de veículo, né, para que você tenha mais segurança, né, na negociação ali, porque geralmente nessa negociação particular você tem que tomar alguns cuidados. E aí vamos combinar, semana que vem eu trago algumas dicas aí a respeito desse assunto. Não, excelente, excelente. Muito obrigado, Will. Poxa, isso é fundamental, né? Dica de negociação. Tem muitas pessoas que acabam fazendo maus negócios e com isso a gente pode estar potencializando um bom negócio para as pessoas com deficiência, né? Gente, muito bem, então vamos virar o assunto. O último assunto eu queria compartilhar com vocês. Eu vou colocar aqui na tela essa situação desse indeferimento. Eu vou passar para vocês orientações, né? A gente já discutiu com vocês as ações do Estado, né? De bastidor, de nota sobre indeferimentos, sobre deferimentos, a análise dos casos das isenções do recadastramento do IPVA. E a gente tem uma situação que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é justamente a situação que eu compartilhei com vocês no outro vídeo. Nós temos aqui um pedido de isenção de IPVA, do recadastramento, negado, tá? Por causa da deficiência leve, tá? Isso está em decreto, você pode consultar aí. Se você teve foi avaliado como deficiência leve através do IMESC, seu processo será indeferido. Por quê? Em primeiro lugar, porque está na legislação, no regramento. Já está no regramento que tem que ser moderado para cima, tá? E, em segundo lugar, porque a gente tem uma prova aí de uma ação, né, de um julgamento feito pela própria Secretaria da Fazenda. Uma coisa interessante sobre esse caso, e aí eu vou passar para vocês aqui, que
Esse caso aqui ele aconteceu o indeferimento já na segunda-feira, quando eu compartilhei com vocês essas informações. E no dia, olha só, essa pessoa, ela pouco antes, dias antes de ela ter esse resultado, ela teve a situação de aparecer o débito do IPVA, estava aparecendo o débito, não tinha acontecido aquela suspensão que aconteceu no dia anterior a essa decisão, tá? E ela teve que correr atrás, ou ela pagava ou ela ia para cima da Secretaria da Fazenda, foi o que ela fez. Ela pegou, né, através do escritório de isenção dela, ela entrou em contato com a Secretaria da Fazenda, né, e pediu a suspensão, e a suspensão aconteceu de uma maneira manual e não automática. E ela conseguiu fazer o licenciamento. Por isso que eu falo para vocês, ela conseguiu fazer o licenciamento, mesmo poucos dias depois, ela tendo o resultado dela como indeferido. E olha o que aconteceu 2 dias depois. Na verdade, no dia seguinte, tá? Não foi no mesmo dia. No dia seguinte, você pode ver aqui que ela teve lançado os débitos do IPVA 2022 e 2023. Tá aqui. Só que olha, se você pegar e prestar bem atenção aqui nessa imagem, você vai perceber que está aparecendo multa e juros de mora para o IPVA de 2023. Então ela tem um valor proporcional aqui, com multa e juros para pagar, e também o de 2023. E aí você vê aqui o valor total de pagamento. O problema não é só a questão do valor total, como você pode ver aqui na imagem. O problema, gente, é quando ela tinha que pagar, não só com multa e com juros, mas de imediato já para pagamento no dia 26 de julho. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma outra coisa importante, que é a legislação. A gente tem aqui a resolução SFP de 5 de dezembro de 2022, no artigo 3º, diz o seguinte: olha aqui, na hipótese de o pedido de concessão da isenção de IPVA, referido no artigo 2º, ser item 2, segundo, indeferido, o imposto relativo aos exercícios de 22 e 23 deverão ser pagos integralmente. O imposto relativo deverá ser pago integralmente, sem a incidência de acréscimos moratórios ou juros, no prazo de até 30 dias contados da ciência do indeferimento. Então, nesse caso aqui, teria que ir até 30 dias, né? Julho é 31. Perdão, gente. Provavelmente até o dia 23 de agosto ela poderia estar pagando o valor integral sem multa e sem juros. E já está lançado essas multas e esses juros. E aí, Michael, o que a gente pode fazer? Vou mostrar uma outra coisa aqui na tela. Eu não trabalhei essa imagem aqui, pessoal, porque é uma imagem que inclusive foi compartilhada pelos colegas aí nos grupos nossos, né? E eu chequei essas informações para poder verificar a possibilidade no site de ser algo semelhante. Sim, pessoal, fala sobre a mesma situação que você precisou fazer sobre a suspensão, quando ela não tinha acontecido automaticamente. Você faz o cadastro, faz o agendamento no Senha Fácil, escolhe a sua cidade, aí a categoria atendimento remoto, aí você confirma o agendamento, e aí você manda o número do agendamento por e-mail. E aí não nesse e-mail aqui, tá, gente? Isso aqui é do Posto Fiscal de Ribeirão Preto. Mas num dos e-mails do Posto Fiscal da sua região. E aí você vai colocar o assunto, o número do agendamento, e aí você vai colocar, sim, isenção de IPVA, PCD, e lá você vai informar, diferente dessa informação, você vai informar que o resultado, né, que você teve do indeferimento, vai anexar, e vai anexar, gente, a documentação sua, identidade, CPF, informação do Renavan, do seu carro, e a legislação, pedindo para que eles tirem manualmente a multa e os juros, porque isto que está sendo feito com essa pessoa é ilegal, e com muitas pessoas que já tiveram seu pedido de isenção de IPVA indeferido. Isso é fundamental, porque é o seguinte, a gente não está nem discutindo com vocês aqui coisa de recurso administrativo, que não tem previsão legal, inclusive, ou uma busca de uma isenção numa esfera judicial. Não estou falando nada disso aqui com vocês, estou falando com vocês para resolver um primeiro problema. Você vai ter 30 dias a nível administrativo para poder você estar pagando esse imposto. E tem que ser da maneira correta, né? Que é o valor integral, sem multa e sem juros, tá bom? Muito bem então, gente. Pessoal, Will, Dr. Faria, obrigado pela participação, como sempre. Dr. Faria.
Eu que agradeço, Michael. Uma boa noite. Bom dia, né? Na verdade. E até a próxima aí. Quinta-feira que vem estamos de volta. Maravilha, então. Will, obrigado. Eu que agradeço, Maicon, mais uma vez o espaço aí para participar com vocês. Desejar a todos aí que fiquem com Deus. E dar os parabéns para você aí, Maicon, por estar à frente aí pesquisando, encontrando soluções aí, trazendo para o público PCD. Realmente é um trabalho muito bem feito que você está executando, né? E deixo aqui um grande abraço a todos e vamos em frente. Muito obrigado. Tamo junto, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe sua vida abundantemente. Juntos somos fortes, somos todos PCD. Caso ainda não seja inscrito no canal, aproveita, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações, curta o vídeo, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!